Senhor, chamaste-me, aqui estou. Estamos iniciando mais um programa vocacional da nossa Arquidiocese de Londrina e da nossa Rádio Alvorada FM, Vocação, um chamado de amor. Gostaria de acolhê-los desde já, com grande alegria, para esse nosso encontro e esse nosso itinerário vocacional deste sábado. Vamos iniciar todos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos implorar também ao Senhor da Messe que envie muitas vocações para a nossa igreja. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações para a igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas vocações para a igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas vocações para a igreja de Londrina e do mundo inteiro. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a igreja de Londrina e do mundo. Amém. Queridos ouvintes, nós estamos mais uma vez unidos aqui pela Rádio Alvorada de Londrina, a Rádio da Família, e me acompanha para essa nossa jornada vocacional deste sábado, meu amigo seminarista Maicon. Olá, Roberto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde também a todos os rádio ouvintes que nos acompanham pela Rádio Alvorada. Nossas saudações também à irmã que se faz presente conosco, a irmã Aparecida. Nós acolhemos também com grande alegria irmã Aparecida de Lourdes, das Irmãs Claretianas, aqui de Londrina. Boa tarde, irmã, seja bem-vinda. Boa tarde, Roberto, boa tarde, Maicon, boa tarde, pessoal aí do som. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio Alvorada, Rádio da Família. Que bom ter uma rádio para a família, né, cristã. Sim. E a gente é feliz de estar podendo mais uma vez, né, partilhar um pouco da nossa vida, da nossa história vocacional, né, da vida da Madre Leônia, nesse mês, né, que celebramos a sua Páscoa definitiva, aniversário. Então é muito bom estar com vocês, tá? Que grande graça podermos nos unirmos nesse mês de julho, o mês em que nós celebramos a Páscoa da Serva de Deus Madre Leônia, e nesse mês nós estamos escutando as suas filhas, né? Aquelas que, assim como a irmã Aparecida, daqui a pouco vocês vão escutar, conviveram com a Madre, escutaram a sua voz e escutaram os seus ensinamentos. Meus queridos ouvintes, antes de nós passarmos a palavra para a irmã Aparecida, gostaria de chamar a atenção de vocês para refletirmos um pouco sobre o Evangelho desse 16º domingo do tempo comum. O Evangelho que nos coloca num caminho, enquanto nós subimos com o Senhor para Jerusalém. A palavra de Deus, nesse final de semana, nos convida a refletir sobre os aspectos relevantes para a vida do discípulo, que é a hospitalidade, a atenção e o acolhimento. Com esses aspectos, gostaria de salientar a beleza de duas atitudes que revelam o coração da vocação cristã. Primeiro, o serviço de Marta, e segundo, a escuta de Maria. Em toda vocação, precisamos dessas duas dimensões: ação e contemplação, trabalho e oração, mãos e coração. Na nossa sociedade atual, tão imersos em relações apenas virtuais, preocupados em acumular posses e fama, tão agitados por problemas e angústias, esquecemos facilmente que o Senhor nos visita hoje. Para nós cristãos, é preciso ter sempre na mente e no coração que nossa vida e ação deve nascer de um verdadeiro encontro com Jesus e da escuta da sua palavra. É esta atitude que alimentará o sentido da nossa ação e o sentido da nossa missão.
Como figuras vocacionadas nesse evangelho, Maria é aquela que escolhe a melhor parte, porque acolhe a presença de Jesus com o coração. E Marta serve com dedicação, mas está agitada, pois faltava-lhe o equilíbrio da escuta. Na imagem dessas duas amigas de Jesus, nós compreendemos que toda vocação começa na escuta. Deus fala no silêncio do coração. As condutas diferentes das duas irmãs que hospedam Jesus em sua casa levam-nos a refletir sobre como estamos atentos à presença de Jesus em nossa vida, sobre como valorizamos a sua presença, dedicando a Ele tempo para ouvir sua palavra e assim não reduzir a própria vida a preocupações e ações meramente ativistas. O banquete que Marta prepara, meus irmãos, deseja oferecer um fruto da presença de Cristo em sua vida. Mas naquele dia, Jesus desejava aprofundar esta presença através do diálogo e da escuta. No enredo evangélico desse final de semana, fica-nos evidente aquilo que é essencial, o fundamental e o necessário, que é um só: acolher e escutar a Deus. Naquela sociedade em que elas viviam, basicamente uma só coisa era reservada e autorizada para as mulheres: o serviço da sua casa. Jesus oferece a Marta um novo tipo de serviço, a escuta da palavra, para que ela, como discípula, possa também se tornar anunciadora do Evangelho aos irmãos e às irmãs. Jesus deseja fazer dela, Marta, assim como Maria, discípula e anunciadora do Evangelho, para tornar-se verdadeiramente discípulo, mais do que correr em um ativismo desenfreado ou esconder-se em orações que só mascaram a indiferença. O essencial será sempre acolher Deus em nossa casa e em nosso coração, escutar a sua palavra e as propostas que Ele nos traz, pois todos os serviços da igreja, todos os serviços da nossa comunidade supõem primeiramente um tempo de escuta da palavra e principalmente de convivência com Jesus, que é nosso Mestre e Salvador. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos ouvintes, Marta e Maria, elas não são opostas, são complementares uma à outra. A verdadeira vocação cristã é sentar-se aos pés de Jesus para depois levantar-se e servir com um amor que brota do fundo dos nossos corações. E é através deste evangelho, desse final de semana, desse 16º domingo do tempo comum, através das figuras de Maria e Marta, essas figuras tão importantes na vida de Jesus, que eu gostaria agora de passar a palavra para a irmã Aparecida de Lourdes, para que ela nos agracie com a sua história, com a sua vida. Eu adianto a vocês que nós conversávamos um pouco antes de nós iniciarmos o programa, e a irmã Aparecida, ela é, como ela disse, lá do início da história. Ela é da primeira turma de irmãs brasileiras, das irmãs claretianas brasileiras, que foram formadas pela serva de Deus, Madre Leônia. Irmã Aparecida de Lourdes, mais uma vez seja bem-vinda ao nosso programa Vocação, o chamado de amor. Passo para a senhora a palavra e peço que a senhora, assim como a senhora impactava o meu coração e o do Maicon antes de nós começarmos esse programa, que a senhora, através da sua vida e da sua história, também possa impactar o coração dos nossos ouvintes. Pois não. Primeiro eu gostaria até de falar uma palavrinha desse texto, né? Tão Pode bonito que você leu aí do Evangelho do domingo. Realmente, né?
Jesus estava em saída, né? Ia para Jerusalém. E o Papa Francisco falou muito de uma igreja em saída. E nós, né, nossa congregação missionária claretiana começou em saída, porque a Madre saiu lá da Itália como missionária, veio para o Brasil, e do Brasil saiu para o Brasil e para o mundo, né? Então foi uma mulher sempre em saída, sempre a caminho, sempre se despojando, né? Se desinstalando e indo e nos congregando outras jovens pelo seu testemunho, pelo seu idealismo, pelo seu zelo apostólico, e ao mesmo tempo nos enviando em caminho, né? Então a gente tem uma teologia do caminho congregacional muito bonita, tanto que a capelinha lá onde aconteceu o acidente da Madre Leônia, na BR-369, na saída de Cambé, a capela tem como protetora Nossa Senhora do Caminho, porque é uma congregação que vive a caminho, missionárias a caminho, né? Sempre em saída. E esse texto me faz pensar algumas atitudes que nós missionárias claretianas, né, cultivamos. E aí fala do encontro com Jesus, fala da escuta, né, de você acolhimento, da escuta, do diálogo, né, e do serviço. E você dizia duas palavrinhas que para nós elas são muito significativas. Nós somos missionárias contemplativas na ação. E missionárias, vamos dizer, né? São missionárias contemplativas e contemplativas missionárias. As duas coisas, né? Dom Geraldo Fernandes, que é nosso fundador, ele falava assim: dos pés de Jesus, na contemplação, vocês saem para atender os irmãos, principalmente os mais pobres. Depois vocês voltam para o sacrário, né? Vocês do sacrário vão para a missão. Da missão vocês voltam para retemperar as forças e partilhar com Jesus a vivência missionária que vocês fizeram. Então, essa integração entre contemplação e missão, elas são muito importantes na nossa vida missionária. Então esse texto de hoje está bem a propósito de nós, né? Sim, sim. Se você não tem uma base de espiritualidade, de convivência com Jesus, de contato com Jesus, né? Beber na fonte, da seiva, como é que você pode ter fecundidade na missão? Como é que a missão pode ter frutos, né? Então, é Ele, através do Espírito Santo, que vai, né, dar frutos na missão. Então, é isso que a gente sente, né, ouvindo esse texto que você leu, e, sobretudo, não ouvindo, mas, vamos dizer assim, bebendo, né? Degustando, saboreando esse texto, para que a gente possa fazer dele vida, né? E assim a nossa congregação foi, desde o começo, né? Desde a Madre Leônia, Dom Geraldo. Nós vivenciamos essa dimensão da acolhida, tanto que a Madre... Não é pose da Madre Leônia quando ela tem uma foto de braços abertos. É que todo mundo que chegava lá, ela falava, que bom que você veio, né? Foi muito bom. Então era uma atitude assim de quem estava feliz da acolhida. E junto com essa atitude de abrir os braços acolhida era o sorriso, né? Ela acolhia sempre com um sorriso. Tanto que às vezes ela dizia, o coração é meu. Até pode chorar quando eu tenho dificuldades, desafios. Mas o rosto é do irmão. Precisa sorrir, né? Então eu acho que essas atitudes marcaram. A gente que viu e ouviu, marcou no coração da gente também, né? Isso ficou como uma característica, né, da nossa espiritualidade, da nossa vivência fraterna, da nossa missionariedade. E como, irmã Aparecida, como que esse sorriso que é do outro impactou a vida da senhora e levou a senhora a doar a sua vida por esse amor que nos impulsiona? Então, você vê, a minha vocação, ela
começou, como estava falando a irmã Marisa, né, no programa passado, toda vocação, de certa forma, em sua totalidade, ou quase totalidade, nasce na família. Né? Porque você tem pais cristãos. Eu tinha uma mãe que era de missa diária, vamos dizer, né? A gente morava muito perto da igreja. Meu pai vicentino, sempre acudindo dos pobres. Então, você fica embebida dessa dimensão litúrgica, que era participar. Com 6 anos eu fiz primeira comunhão e amava ser cruzada eucarística. Naquele tempo tinha, né, esse movimento infantil. E eu sonhava fazer primeira comunhão, participar, ser cruzadinha. E me sentia toda amorosa, né, por Jesus eucarístico, né, me sentia toda importante e não queria perder missa, ganhava um tesourinho espiritual. Então, era jaculatórias, era atos de amor, era, né, coisas assim que a gente ia notando semanalmente. Tinha motivações que se fazia, tinha biblioteca para ler livrinhos de santo em forma de gibi, lembra, né? A gente tinha livros de santo, então aquilo ia motivando a vida espiritual da gente, alimentando, vamos dizer, né? E meu pai, cuidando dos pobres, na minha casa tinha uma área lá que era, vamos dizer assim, estava vazia. E os vicentinos falaram, olha, os pobres podem vir aqui para se inscrever, tudo isso. Aquele tempo era um pouco diferente, a gente não via moradores de rua assim, né? Eles procuravam alguns lugares onde podiam, se não tinham casa, tinham as vilas vicentinas, né? Não tinha favela, mas tinha as vilas vicentinas. E também tinha a possibilidade de, quando eram idosos, levar para um asilo que estava abandonado, e crianças, famílias iam visitar, tudo isso. E eu estava muito presente, eu ficava indignada com aquilo. Falei, gente do céu, por que tem tanto pobre, tanta gente abandonada, né? Por quê? Me ficava uma interrogação na minha cabeça. E muitas vezes vinha aquele desejo, eu queria ser rica, muito rica, para ajudar os pobres, sabe? Eu não ia deixar ninguém ser pobre, né? A gente era pobre, mas não faltava nada, né? Então, até que um dia eu estava já um pouco maiorzinha, já estava lendo a Bíblia e li aquela frase de Jesus, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo irmão. Aí caiu uma fichinha na minha cabeça, né? Não é dar dinheiro que é o maior amor. O maior amor é dar a vida. E aí, então, eu comecei a pensar e rezar nisso. E foi num retiro de carnaval, quando eu tinha 15 anos, que nós fomos em outra cidade, era São José do Rio Preto, eu morava ali pertinho, São Paulo, no Colégio das Irmãs Andrelinas, Santo André. Fizemos um retiro de carnaval e o padre falou muito, era só de mocinhas, adolescentes. E o padre falou muito das vocações, dos projetos de vida que a gente tinha que, né, pensar, estávamos numa idade boa para pensar. E ele foi falando das três vocações que nós podíamos realizar, que Deus dava liberdade, ninguém é obrigado a casar, só porque, né? Só ficou jovem, é obrigado a casar. Né? Ou então vai ficar solteira só porque você tem que não arrumou namorado, ou porque você acha que você é feio, ou porque você tem um problema na família. Não. Você tem que sentir que isso é um ideal de vida para você dar um sentido para isso, né? E falou também das consagradas em família, né? Que podia ter essa consagração. E tá bom, eu fiquei pensando nisso, mas não me tocou tanto. Porém, quando eu estava quietinha lá, andando lá no bosque, lá, uma irmã chegou perto de mim e falou, escuta, você nunca pensou de ser freira? Ser irmã? Na hora eu falei para ela que não. Eu falei, não pensei. Na minha cidade não tinha irmãs, né? Falei, não pensei. Ela falou, pois então, talvez comece a pensar. Pode ser que Jesus quer alguma coisa de você. Então já foi a primeira, sabe? Por isso que é importante, às vezes, um chamado, não é? Jesus não falava, vem, segue-me, deixa tudo. Às vezes a gente precisa, de uma pessoa, um sacerdote, uma religiosa, um leigo, fazer uma perguntinha, que às vezes o coração está meio embotada, fez aquela pergunta, né? E aí, graças a Deus,
Eu fui para casa pensando já nisso e falei com Jesus, falei, olha, se você quiser, você vai me mostrando o caminho agora, porque aqui não tem nenhuma religiosa, né? Passou um pouco de tempo, fui falar com o padre falou, não falei nada para minha família, fui falar para o padre falou, não, você é muito nova ainda, eu ia começar a fazer o magistério, né? O magistério. Ele falou, não, você vai fazer o magistério primeiro, depois que você terminar o magistério, aí eu vou encaminhar você para uma congregação. Tá bom, fiquei meio assim. Mas no meu coração comecei, quando eu entrei no magistério, porque na minha cidade naquela ocasião só tinha magistério, né? Naquele tempo era 3 cursos, magistério, científico e clássico. Cada um ia para sua, conforme eu queria, né? Uma área. Quem queria ser de letras, essas coisas, ia para o clássico. Quem queria ser médico e engenheiro, essas coisas, ia para o científico. E quem queria a educação, ia para o magistério, que chamava normal. E eu só tinha nesse curso e eu comecei nesse. Mas sem, assim, muita vontade de ser desse curso, porque eu achava que eu gostava mais era de coisa missionária, de coisa assim. E realmente, quando você está começando num curso assim já, aí já começa, sabe, quando já é adolescente, já começa essa história, você não vai paquera, sabe essa história de paquera. E eu não estava afim disso, porque eu já estava com a cabeça meio assim. E eu comecei a falar, mas enche, você tem que ficar, explicar, você não vai explicar. E você ficar também assim, meio por fora, né, fica meio... Eu falei, eu quero ir embora logo, eu quero fazer aquele tempo podia entrar, né, com 17 anos, eu estava no 2º magistério, podia entrar, mas eu entrar onde? Rezei, falei com Jesus que a primeira congregação que aparecesse era com aquela que eu ia, porque eu não conhecia nenhuma, né? Fiz o meu contrato com ele, rezei todo dia, fazia uma adoração na capela, a oração que foi falada, né? A oração, escuta, né? Escuta. E ver os sinais de Deus que estava dando. Aí, realmente, quando chegou no finalzinho do ano, que era o ano seguinte que eu tinha feito o retiro do carnaval, tinha o retiro de novo, até eu ia, mas aí eu recebi um telefonema, uns dias antes de ir para o carnaval, recebi um telefonema, e a telefonema falou que é uma irmã, queria falar com você. Eu estou aqui na sua cidade. Aí eu fui, já cheguei lá. Conclusão, a irmã falou, vim aqui para te buscar. Eu falei, eu não falei nada para ninguém que eu quero ser freira. Como é que você vem me buscar? Mas o Espírito Santo me falou, não sei o que. Bom, ela andou pesquisando lá para uma moça que tinha falado qualquer coisa. E a moça disse que achava que tinha uma que tinha vocação. Bom, realmente falei com ela que eu queria. Ela falou que dentro de 10 dias eu devia ir, e ela deu o nome da congregação, Missionária de Santo Antônio. Eu fui falar com a minha mãe ficou, não vai não, isso é fogo de palha, imagina, você nunca falou nada aqui em casa, né? Meu pai também, de jeito nenhum, embora eles fossem de igreja, mas a preocupação deles é assim, você nunca falou isso em casa, você vê uma freira agora, você já quer ser irmã, isso é fogo de palha. Né? Não vai, não. Você sabe se essa irmã é irmã mesmo? Vai que parece uma mulher aí vestida de freira e você fala que vai com ela. Tem que saber direitinho. Em todo caso, vai lá falar para ela, pega o telefone, de onde que ela é, depois a gente vai ver isso. E eu, sem fazer chantagem mais assim, né? Falei, mas vocês casaram jovens, escolheram o que vocês quiseram. Agora, eu falava que ele era jovem, né? Falei, mas agora eu quero ser irmã. Se eu for infeliz, eu vou falar que vocês são culpados. Mas não fiz isso por chantagem, sabe quando você fala assim? E realmente, aí minha mãe e meu pai ficaram apavorados, né, quando eu falei isso. Aí meu pai foi atrás de mim, fomos lá conversar com a irmã e graças a Deus. E entrei dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Entrei na congregação do ano 59. A congregação tinha sido fundada em 58, em março. Então, no primeiro aniversário da congregação, eu já estava presente. Não fazia um ano. E a Madre Leone, a primeira vez que eu me encontrei com ela lá na FEBEM, que a nossa casa de formação era FEBEM,
porque nós não tínhamos ainda casa de formação, estava começando a congregação. E a FEBEM por quê? Porque a Amada tinha feito um contrato com a FEBEM de São Paulo de receber essas crianças de 0 a 10 anos, me parece, que vinham da rua, abandonados nas praças, nos lixeiros, nas portas de igreja, nos bancos de jardim. Então essas crianças eram abandonadas e chegavam a Kombi todo dia com crianças. Às vezes 10 crianças, 12 crianças. E essas crianças chegavam sem nome, sem história, sabe? E elas iam para triagem, para ver a situação delas de saúde e tudo, e depois ia cada um para o seu pavilhãozinho. Desde o recém-nascido até as crianças, né, em vários... Tá? Então, ali que nós ficamos tendo as primeiras formações, junto com o pobre mais pobre, vamos dizer assim, os abandonados, né, os marginalizados e abandonados. E ali, pela primeira vez, eu encontrei a Madre Leônia, que veio de Londrina, e conversou com a gente. E ela conversou comigo, nunca esqueci, que ela disse para mim: minha filha, você está recebendo de Deus uma dupla vocação. Você está recebendo de Deus a vocação para a vida consagrada, para se consagrar a Deus, à igreja, mas você está recebendo uma vocação de ajudar a construir uma congregação que está começando. Olha que graça. Você tá sendo chamada para ajudar a construir uma congregação, uma família religiosa que está se iniciando. Para mim aquilo foi muito forte, né? Porque você chega uma menina de 17, vai fazer 17 anos que eu tinha, e ouvir da fundadora isso, né? Foi uma assim como se fosse realmente um compromisso que estava... É um compromisso, é uma graça e uma grande missão. Né? Um compromisso, um privilégio, uma graça, uma grande missão. E realmente foi isso mesmo, né? Porque eu comecei com 59, no início de 59, e a congregação, a partir dessa data, começou recebendo as aprovações da igreja, que tem que receber as aprovações, né? Primeiro a Pia União, que é aquela aprovação que o Papa Pio XII deu para a congregação de poder reunir, né? Depois o Dom Geraldo Fernandes, uma vez que era bispo, recebeu também a autorização da segunda aprovação, que era a aprovação diocesana. Então, a congregação já é aprovada pela diocese no sentido de poder já fazer uma missão até a nível Brasil, vamos dizer, né? E depois uma terceira aprovação, que é a aprovação pontifícia, né, chamada Decreto Laudes, que é a aprovação onde a congregação pode ir para o mundo todo. Tem toda essa, né, essa abertura universal, uma vez que a congregação tinha esse carisma missionário universal. E eu, graças a Deus, fiquei trabalhando sempre ao lado da Madre Leônia, do Dom Geraldo, aqui em Londrina, desde essa data, e ao mesmo tempo vendo os dois lados, né? O lado da estruturação da congregação, né? A Constituição que foi sendo estruturada, Dom Geraldo era canonista, nos ajudou muito, não numa Constituição, que a Constituição é, por assim dizer, você pegar o Evangelho e aplicar para a nossa realidade, segundo o nosso carisma, né? Porque tem congregações que são mais contemplativas, outras mais missionárias, outras mais voltadas para a saúde, para a educação, sim, né? Então é isso. E aí, então, nós, com a graça de Deus, deu para eu acompanhar tanto essa parte estrutural da congregação, como essa parte espiritual do carisma, né? Qual vai ser o nosso carisma? O que o Espírito Santo quer de nós nesse momento? E, por fim, a questão da missionariedade, a expansão. A gente viu começar a sair de Londrina para Rio Grande, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Nordeste, né? Então a gente foi vendo, e depois fora também, né? Para a África, né? Para a Europa, para a Ásia, né? E assim estamos hoje, né? Mas para mim a presença, o testemunho da Madre Leônia e Dom Geraldo foram muito fortes, como pessoas de Deus, sabe? Pela santidade de vida, pela vida de oração intensa,
pela misericórdia, né, a fraternidade. Tanto que o lema de Dom Geraldo é a misericórdia me acompanha, né, me acompanhará. E a Madre Leônia também era uma mulher que um dos lemas dela era para frente e para o alto, com Jesus e com Maria, né? Nunca parar, frente e alto, com Jesus e com Maria. Então a gente tinha essa espiritualidade que embasava, raiz, né? E ao mesmo tempo essa planta, essa árvore que foi crescendo, né? E chegou até nos 5 continentes, graças a Deus. Isso mesmo. Queridos irmãos, nós estamos acompanhando, né, o testemunho da irmã Aparecida de Lourdes, essa grande missionária que faz parte da primeira turma das irmãs claretianas, que teve a sua vida impactada pelo testemunho do nosso primeiro bispo e também pelo testemunho das servas de Deus, Madre Leônia. E eu gostaria, irmã, de passar a palavra para o Maico fazer uma pergunta para a senhora, para que a senhora possa também nos acalentar o nosso coração com as suas palavras. Muito bem, irmã. É uma alegria ouvir o testemunho de vida da senhora, principalmente os primeiros passos dentro da congregação, né? Esse testemunho de acolhida, né? E de doação também, né? A construção, né? Da congregação das claretianas. E como que foi, irmã, para a senhora, né? Contribuir, né? Se doar para essa causa, né? Primeiramente uma vocação chamada a vida consagrada e também ali os primeiros passos, vamos dizer assim, né? As primeiras construções da congregação. Como que foi esse chamado, assim, esse testemunho também, né? De doação para essa causa, né? Como que foi esses primeiros anos, assim, dentro da congregação? Olha, eu digo para você o seguinte... eu sempre fui assim muito apaixonada por Jesus. Eu acho que isso é a base, né? Eu sempre tive uma paixão e sempre queria doar minha vida para Deus, né? Era uma coisa que eu tinha desde pequena, assim, aquela vontade quer dizer, aquela atração. Não sentia atração para o casamento. Para mim parece que o casamento era uma coisa muito pequena, você entendeu? Eu me sentia assim, né, uma coisa pequena. Parece que para mim consagrar para Deus era ganhar o mundo, é você voar, é você ser livre, é você, né? Então, tanto que a primeira carta que eu escrevi para minha família, eu falei, nossa, eu deixei uma casa pequena e encontrei uma casa grande. Deixei uns irmãozinhos aí, 3, 4 irmãozinhos, encontrei 100, 200 irmãozinhos aqui, e todos eles precisando muito de mim, apesar de ser jovem. Então, a primeira experiência minha, é claro que você faz uma renúncia, né, de deixar pai, mãe, família, amigas, isso custa um pouco. Porque naquele tempo, não é como hoje. A primeira vez que eu fui em família foi 6 anos depois que eu saí de casa. Porque antes do concílio, que nós estávamos ainda antes do concílio, o direito canônico era meio rígido para a vida religiosa. Então, que a gente visitava a família lá de vez em quando tinha alguma situação, né? Então, essa renúncia sempre custou um pouco. Ficar longe de pai, de mãe, sobretudo quando você é muito família Sim. Unida, família, né? Muito alegre, muito participativa. Minha família foi sempre muito aberta, não só... Meu pai era comerciante e vinha gente de todo lado, era compadre de todo mundo. A minha mãe acolhia aquelas comadres tudo para dar comida e todo mundo era, sabe? Então era uma casa cheia de gente, cheia de alegria e muito festiva, vamos dizer assim, né? Aí eu venho para a vida consagrada. Isso foi uma primeira renúncia que foi difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi gratificante quando eu vi que tinha uma espiritualidade de oração, que tinha um sentido de doação para essas crianças, para essas pessoas, e que a gente podia ter momentos assim fortes, né, de viver essa vida do samaritano aí, sabe, que nós víamos no domingo, domingo. Então tudo isso me deu muita alegria, e perceber também, né, que a gente é da primeira hora. Quando você vê
No início eu falava, meu Deus do céu, será que isso vai para frente? Sabe por que eu pensava isso? Porque aquele tempo pegava muita menina, 13, 14, 15, 16 anos. Eu tinha 17, eu já era das velhas, vamos dizer assim, né? Das mais velhas. Porque de 17 em diante já eram as moças mesmo. Então eu falava, como é que uma congregação vai para frente com essa meninada? Mas a Madre Leônia sempre dizia que que era o Espírito Santo que conduzia e que, né, idade, Jesus podia escolher tanto um João jovem como um outro idoso lá, quase idoso, que ele ia trabalhar com todos eles. E ela dizia, minhas filhas, os soldados são vocês, é isso que Deus está nos enviando, vamos trabalhar. Então, realmente, eu percebi assim que essa confiança da Madre, essa fé da Madre, essa certeza, se apoiar na igreja. A Madre é uma pessoa de muita, assim, sabe, muito obediente, muita comunhão com a igreja, com o Papa. Então, ela não fazia nada que não fosse, né, em comunhão, em sintonia e com obediência à igreja. Isso foi muito positivo também, para ter uma coisa sólida, né, não ser assim... Eu tô com vontade. E ela nem é aquela que falou, eu quero ser fundadora, ou Dom Geraldo. A situação fez, né? Foi um momento, assim, de crise, vamos dizer, com a outra congregação, que era da Itália, e teve dificuldade de aceitar a realidade missionária no Brasil, que criou uma certa crise, que aí o Vaticano entrou, o núncio apostólico, os bispos, e aí disseram, não, é melhor separar. Então, não é que a Madre falou, não, eu vou fazer porque eu gosto. Então, isso daí fez com que a gente pudesse viver assim uma vocação de humildade, sabe, de busca da vontade de Deus nos sinais, nos acontecimentos, saber ler os sinais de Deus. E a Madre Leônia era muito isso. Ela levantava às 4 da manhã para fazer adoração todo dia. Quando nós íamos fazer a nossa primeira oração às 6 horas da manhã, a Madre Leônia já tinha levantado, já tinha feito sua hora de adoração, às vezes até mais de 1 hora, e ela tinha muito trabalho, mas ela nunca dispensou a sua hora de adoração. Ela dizia que era isso que ia dar força para ela, que ia dar coragem, tá? Então a gente aprendeu dela, tanto que na nossa congregação nós temos todos os dias 1 hora de adoração, todas as irmãs. E a partir daí, a Madre dizia que esses momentos orantes, a missa, a nossa oração comunitária, é que era a fonte, por assim dizer, das vocações que nós tínhamos, a fecundidade da missão, era isso, a expansão da congregação. Então, tudo ela remetia à espiritualidade. Espiritualidade. Olha aí, queridos ouvintes, como nós ouvimos da boca da irmã Aparecida, a congregação nasceu principalmente da oração, né? Da missão e da oração. E que a oração e a missão também possa impactar e levar os nossos corações a responder ao chamado de Deus. Irmã Aparecida de Lourdes, muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho nesse final de semana no nosso programa vocacional da nossa arquidiocese. Agradeço também a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam nesse final de semana e tenhamos a certeza de que o coração da vocação é um coração que está na intimidade com Deus. Por isso, rezemos juntos. Senhor Jesus, Tu que entraste na casa de Marta e Maria, entra também em minha vida. Ensina-me a escutar com atenção e a servir com amor. Dá-me um coração como o de Maria, para estar contigo, e as mãos como as de Marta, para servir os que sofrem. Que minha vocação una o silêncio da escuta com o ardor da caridade. Amém. Que nesse amor que nos envolve e nos coloca a serviço, que nós possamos entregar as nossas vidas ao Senhor. E não nos esqueçamos que nesse mês de julho, mês em que nós celebramos a Páscoa da Serva de Deus, Madre Leônia, nós temos a grande caminhada no dia 27, domingo dia 27, iniciando às 5 horas da manhã,
lá no Santuário Eucarístico Mariano, na Avenida Madre Leônia, Milito 575. Participe desse momento de fé, desse momento de oração e desse momento de peregrinação para comemorarmos juntos a morte e também a vida de Madre Leônia Milito, a nossa serva de Deus que levou Londrina para o mundo. Agradeço a cada um de vocês pela sua presença e nós ficamos por aqui com o nosso programa vocacional Vocação, um chamado de amor. Até a próxima. Senhor, chamaste-me, aqui estou.